Nos últimos anos, casos envolvendo au pair têm chamado a atenção. Jovens que saem de seus países para viver dentro da casa de uma família, cuidar de crianças e tentar construir uma nova vida. Mas nem todas essas histórias terminam da mesma forma. Recentemente, o caso de Juliana Pérez Magalhães chocou muita gente. Uma au pair brasileira que, em vez de vítima, acabou envolvida na morte da própria host family. Uma história marcada por conflitos, manipulação e decisões que mudaram tudo. Mas hoje a história é outra. Porque em Londres, uma jovem também entrou na casa de uma família, com o mesmo objetivo: trabalhar, cuidar de crianças e viver uma experiência fora do país. Só que dessa vez, ela não saiu de lá como suspeita. Ela nunca saiu. Essa é a história de Sophie Lyonnais, uma jovem tímida, sonhadora, que só queria uma vida simples e acabou presa em uma das histórias mais perturbadoras envolvendo au pairs dos últimos anos. Sophie foi encontrada morta de uma forma muito brutal na casa da host family, traduzindo a família anfitriã. Esse episódio contém relatos sensíveis de tortura. Vou ser bem sincera com vocês, esse caso é bem pesado. Eu conto ele com um nó na garganta. Ouçam com cuidado. Sophie Lyonnais nasceu na França, em uma cidade chamada Troyes. Ela cresceu em um ambiente simples, seus pais eram separados e ela morava com a mãe, em uma cidade pequena. Mesmo assim, ela mantinha uma relação próxima com o pai. Eles passavam tempo juntos, rindo, brincando, fazendo coisas simples. Sophie era muito tímida, do tipo que não se impunha, não levantava a voz, mas sentia tudo de forma muito intensa. Ela amava música, principalmente rock, amava cantar. Sophie também era apaixonada por cinema, assistia a muitos filmes e sonhava em trabalhar com isso um dia. Mas escolheu um caminho mais seguro, vamos dizer assim. Ela decidiu estudar educação infantil porque havia algo que todo mundo sabia sobre ela. Sophie era incrível com crianças. Em 2016, ela decidiu sair da França e ir para Londres. Quando contou ao pai, ele ficou um pouco preocupado, né? Porque era outro país, outro idioma. Mas ela disse que iria ficar pouco tempo, ela precisava de dinheiro e aprimorar o idioma. Sophie encontrou essa oportunidade, como muitas outras au pairs, e uma amiga mostrou um anúncio com uma vaga de emprego e essa vaga parecia boa. Ela iria morar com a família, em troca de cuidados com as crianças e ajudar na casa. Tudo parecia organizado, né? Promessas de pagamento, de moradia, alimentação e uma rotina estável. Então ela aceitou e entrou naquela casa sem imaginar que sair dali não seria simples. Chegando em Londres, Sophie começou seu trabalho. A família que contratou Sophie era formada por um casal chamado Sabrina Coider e Oisem Mendoni, e duas crianças de 6 e 9 anos. No começo, não havia claramente nada de errado. Era só mais uma casa, mais uma família, um trabalho. Sophie parecia estar gostando. Sabrina, como era maquiadora, chegou a fazer algumas maquiagens em Sophie e ela compartilhou algumas fotos com a mãe. As crianças gostavam muito dela, tudo indo normal. Agora eu vou falar um pouco sobre essa família. Para entender melhor o que aconteceu com Sophie, a gente precisa entender como funcionava aquela casa. E principalmente
para a mulher que comandava tudo, a Sabrina. Sabrina não tinha uma história simples, ela nasceu no norte da Argélia, cresceu em Paris, onde aos 18 anos conheceu um homem chamado Oisem Mendoni, um compatriota franco-argelino. Ele era bancário e aparentemente tinha uma vida financeira bem-sucedida. Eles se conheceram em um parque de diversões, o casal viveu juntos por 17 anos e chegou até realizar um casamento muçulmano não reconhecido legalmente. No entanto, ela continuou a manter múltiplos relacionamentos, incluindo um que resultou no nascimento do primeiro filho. Oisem era o oposto dela, tímido, mais calmo e completamente encantado por Sabrina, mas vivia um relacionamento muito conturbado. Sabrina tinha explosões, momentos de raiva intensa, comportamentos agressivos e atitudes imprevisíveis. Pessoas próximas diziam que ela podia ser extremamente adorável ou completamente insuportável, como se fosse duas pessoas diferentes. Mesmo com tudo isso, Mendoni não se afastava, ele sempre voltava, mesmo depois de traições e conflitos. Ele continuava ali, obcecado por ela. Que chega a ser uma forma difícil de explicar, né? Porque a gente vê tanto relacionamento ruim por aí e a gente sempre fala, né, para as pessoas tentar se afastar. E no caso dele, ele não conseguia se afastar da Sabrina. Em determinado momento, Sabrina decidiu ir para Londres, deixando para trás o seu passado na França e os outros relacionamentos. Uma prima dela descreveu ela como alguém que queria escapar da sua origem humilde. Então, se ela tivesse oportunidade de conhecer alguém que podia dar uma vida melhor para ela, ela o agarrava. Então foi assim que ela e Mendoni seguiram para Londres. Eles passaram a viver juntos em um apartamento na zona oeste de Londres, mas o padrão continuava caótico. Discussões constantes, uma dinâmica cada vez mais instável. Ele chegou a dizer que era pressionado a fazer coisas que não queria, incluindo decisões dentro da própria relação. Enquanto a vida do casal saía do controle, Sabrina dizia ter várias profissões: estilista, fotógrafa, maquiadora. Mas na prática, ela não estava trabalhando. Dentro de casa, o ambiente era pesado, imprevisível e qualquer coisa podia desencadear uma explosão. Era nesse ambiente que Sophie chegou. Sophie não conhecia essa história, ela não sabia de nada que estava acontecendo. Para ela era apenas um trabalho, uma família com crianças e uma oportunidade. Mas sem perceber, ela tinha entrado no centro de um relacionamento marcado por controle, instabilidade e algo muito mais perigoso, que ainda estava por vir. No meio desse rolê todo do relacionamento de Sabrina com Mendoni, eles acabaram terminando o relacionamento mais uma vez. Ela acabou conhecendo um outro homem. Essa parte da história é importante, pois vocês vão entender melhor do porquê o caso da Sophie tenha chegado aonde chegou. Sabrina conheceu um homem completamente diferente. Alguém ligado ao mundo da fama, Mark Walton. Mark não era uma pessoa comum, ele era um empresário musical ligado à banda Boyzone, uma banda irlandesa que fez muito sucesso nos anos 90. Depois do fim da banda, o ex-cantor se tornou produtor musical, né, e passa os dias trabalhando ao lado de artistas como Lady Gaga, Jennifer Lopez. E ele também passou a viver mais tempo na Califórnia, em Los Angeles. Ele percorreu um longo caminho desde o tranquilo subúrbio de Dublin para o universo de celebridades.
Ele viajava muito, fazia muitos eventos e tinha muitas conexões com pessoas famosas. Ele conheceu a Sabrina em 2011. Mark estava numa agência bancária resolvendo, né, algumas coisas e estava aguardando a ser atendido pelo gerente enquanto Sabrina estava sendo atendida. E ele ficou super interessado nela e o gerente, né, falou para ele que ela também tinha ficado interessado nele. Então os dois resolveram conversar, trocar telefone. Eles se encontraram em Londres e rapidamente se envolveram. Segundo o próprio Mark, ele ficou completamente apaixonado por ela. A relação deles dois foi muito intensa, mas também muito estranha. Com apenas 6 semanas de relacionamento, o Mark já estava assim, dando dinheiro, sustentando a Sabrina, porque ela estava dizendo que estava tentando construir uma carreira na moda. Então, ele passou a financiar a vida dela até ela conseguir um emprego. Eles ficaram juntos por cerca de 1 ano e depois passaram a morar juntos em Londres. E nessa época o Mark pagava realmente assim tudo. A babá do filho dela, ele pagava o aluguel, pagava tudo. E ele disse também que na mesma velocidade que ela contratava as babás, ela também demitia. E sempre pelo mesmo motivo. Ou acusava elas de roubo, ou dizia que a babá tinha interesse nele. Tipo assim, tudo virava motivo de desconfiança. Ela chegou ao ponto de espalhar câmeras pela casa inteira para saber absolutamente tudo o que estava acontecendo. E aí você já começa a perceber que o problema não era o relacionamento em si, era o comportamento dela, independente de quem estivesse ali, né? Estivesse com ela. Segundo o próprio Mark, eles viveram juntos por cerca de 2 anos. Ele disse algo muito forte. Ele falou que foi o relacionamento mais turbulento da vida dele. Ele descreveu assim: ela alternava entre falar suavemente com um sotaque francês e de repente surtava, ficava furiosa, gritava muito e simplesmente não se importava com quem ou onde estávamos. Ela enlouquecia por qualquer coisa. Com o tempo, Mark percebeu que aquilo não era sustentável e decidiu terminar. Ele saiu da relação e voltou para Los Angeles, né, por causa da carreira, e parecia o fim do contato entre os dois, mas não foi. Algum tempo depois, Sabrina entrou em contato com ele dizendo que estava grávida e, segundo ele, o próprio Mark, ele ficou muito feliz, muito animado mesmo. Ele acreditou que aquilo era um novo começo. Meses depois, Sabrina disse que precisava ir para a França, porque a mãe estava doente, e nesse tempo ela sumiu por meses. Mas de repente ela ligou para ele dizendo que havia perdido o bebê. Só que um tempo depois, Mark, conversando com o irmão da Sabrina, ele descobriu que não era verdade o que ela disse. O bebê estava vivo. E mesmo sem saber com certeza se a criança era dele, Mark decidiu ajudar. Ele queria que o bebê tivesse uma boa vida e começou a enviar dinheiro, mas assim, muito dinheiro. Ele mandava milhares de dólares para Sabrina. Mas havia uma condição, ele queria um teste de DNA para confirmar se o filho era dele mesmo. Só que Sabrina, né, muito esperta, nunca aceitava, sempre inventava alguma coisa, adiava, evitava, fugia da situação. E isso foi se arrastando por muito tempo. Até que Mark se cansou da dúvida das histórias e da falta de resposta e parou de ajudar financeiramente. Depois que o relacionamento dos dois chegou ao fim,
as coisas não terminaram de verdade. Pelo contrário, elas começaram a escalar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Segundo relatos, sem dinheiro, Sabrina passou a fazer acusações contra ele. Acusações assim muito graves. Ela chegou a publicar nas redes sociais insinuações perigosas, ligando o nome dele a comportamentos criminosos, coisas extremamente sérias como pedofilia, vocês me entendem, né? E zoofilia. Mas sem provas nenhuma, assim, ela não tinha como provar nada daquilo. Ela fazia postagens, criava narrativas, tentava de todas as formas atingir a reputação dele, como se estivesse tentando punir ou se vingar, principalmente depois que o apoio financeiro acabou. E isso mostra um padrão importante. Quando Sabrina se sentia rejeitada ou contrariada, ela não simplesmente seguia em frente. Ela reagia de forma intensa, desproporcional e muitas vezes desconectada da realidade. E é exatamente aqui que tudo começa a se conectar. Porque essa necessidade de culpar alguém, de criar histórias, de transformar pessoas em inimigos, não ficou só no Mark. Ela precisava de um novo alvo, alguém próximo, alguém acessível. E naquele momento, essa pessoa, infelizmente, era Sophie. Sem o dinheiro de Mark, Sabrina precisava de ajuda, mas queria gastar o mínimo possível, e foi nesse momento que ela tomou a decisão de contratar uma au pair, porque era a forma mais barata de ter alguém cuidando das crianças e ajudando dentro de casa. E essa au pair era a Sophie. Sophie já estava na casa há quase 2 anos e, segundo entrevistas e depoimentos dos pais dela, foi ali, com o passar do tempo, que ela começou a perceber as tensões dentro daquela casa. Mas no início, nada parecia fora do normal. Porque, vamos ser sinceros, qual família não tem tensões, né? Discussões, desentendimentos, momentos difíceis. A princípio, a sua estadia em Londres parecia estar indo muito bem, mesmo que ela trabalhasse muito por um salário de apenas 50 libras por mês. Ela disse à mãe que acordava cedo e dormia tarde, mas ela parecia feliz com as crianças, pelo menos inicialmente, e seus pais disseram que ela contou que estava tudo bem. Com o passar dos meses, porém, suas mensagens e ligações tornaram-se menos frequentes. E no verão de 2017, quando finalmente entrou em contato com os pais, foi para expressar preocupação. Ela escreveu pedindo desculpas pela longa espera sem notícias. Ela continuou não tendo mais acesso à internet e não tinha crédito suficiente para ligar para a França. E ela disse: "Eu deveria ter escrito esta pequena carta há algum tempo, mas tenho estado muito preocupada com o que está acontecendo aqui. Há muitas tensões e eu estou sendo acusada de coisas que jamais ousaria fazer. Ela, entre parênteses, minha chefe, acredita que é verdade quando não é. Resumindo, de repente me sinto preocupada, mas voltarei muito em breve. Em julho. Isso é certo, porque devido às tensões e à confusão que existe aqui, é melhor para mim voltar para casa e para o bem de todos." O pai de Sophie interpretou a situação como uma tensão familiar normal. Qual família não passava por isso? Mas mesmo à distância, alguns sinais começaram a aparecer. Sutis, fáceis de ignorar. Ela não voltou para momentos importantes da família, funerais, despedidas e sempre dizia a mesma coisa: "Eu volto em breve." Mas esse em breve nunca chegava. As pessoas ao redor também começaram a notar mudanças. Sophie já não era a mesma. Ela parecia cansada, sempre com as mesmas roupas, pouco sorria e trabalhava o tempo todo.
ela começou a desaparecer mesmo estando ali. Sem dinheiro, sem liberdade, sem acesso fácil ao mundo de fora, cada vez mais dependente daqueles que moravam naquela casa. Em determinado momento, uma foto chamou a atenção. Sofia apareceu com marcas no corpo, no pescoço, no peito, e os amigos começaram a se perguntar o que estava acontecendo, mas ninguém tinha certeza. E mais uma vez ninguém foi além para saber o que estava acontecendo de verdade. Porque o que estava acontecendo ali não começou de forma óbvia, não foi de uma vez, foi aos poucos. E como quase sempre acontece, primeiro vem o controle, depois as críticas, as humilhações e então a violência. E quando isso acontece, quando o abuso se torna parte da rotina, a vítima muitas vezes já não consegue mais sair. Com o tempo, as tensões dentro de casa deixam de ser apenas conflitos e começam a se tornar uma forma mais perigosa, mais imprevisível. Sabrina começou a acreditar em coisas que não eram reais, criava histórias, ligava pontos que não tinham ligação nenhuma e para ela tudo aquilo fazia sentido. E no centro disso tudo estava alguém do passado dela, o Mark Walton. Mesmo depois do término, mesmo depois de tudo, ela nunca deixava essa história ir embora. E foi aí que Sofia entrou nessa narrativa, sem saber, sem fazer nada, mas ainda assim se tornou parte dela. Sabrina começou a acreditar que Sofia tinha contato com Mark, que falava com ele, que estava envolvida com ele e que ela estava vigiando a família para ele. E nada disso era real, mas para Sabrina era completamente verdadeiro. As acusações começaram primeiro de forma sutil, perguntas, desconfianças, olhares, mas logo isso mudou, virou confronto, virou pressão, virou medo. Sophie passou a ser observada o tempo todo, cada movimento, cada palavra, cada atitude, como se estivesse sendo testado o tempo inteiro. E o mais perigoso é que Sabrina não duvidava das próprias ideias. Ela tinha certeza absoluta. E quando alguém acreditava com essa intensidade, qualquer negação virava prova de culpa. E Sophie tentou negar, explicar, se defender, mas não importava. Não era suficiente, porque aquela situação não existia defesa possível. Ela já tinha sido escolhida como alvo. E a partir dali a violência deixou de ser apenas uma reação e passou a ser justificada. Na mente da Sabrina, tudo aquilo fazia sentido. Era necessário, era uma forma de descobrir a verdade. Mesmo com todo o isolamento, Sofia ainda teve contato com algumas pessoas. Poucas, mas teve. Um desses contatos foi um homem chamado Michael Croner, dono de uma pequena loja de fish and chips, uma loja de peixe e batata, na mesma região. Ele via Sophie com frequência, quase todos os dias. E ele começou a perceber que algo não estava certo. Ele disse que sempre que ela vinha na loja, ele oferecia comida. Ela pedia só uma porção de batata frita e uma bebida. E comia tudo muito rápido. E pelo jeito que ela comia, ou elas não estava sendo alimentada ou ela estava com pressa para voltar para o trabalho. Ele também reparou outros detalhes. Ela usava sempre a mesma roupa, a mesma blusa, a mesma calça e quase nunca cuidava do cabelo. Era como se ela não tivesse tempo ou condições de cuidar de si mesma. Em um desses encontros, ele decidiu perguntar como ela estava. E foi aí que Sophie, com os olhos cheios de lágrimas, disse que precisava ver a mãe, que queria voltar para a França. Então ele fez algo que poucas pessoas fazem. Ele ofereceu ajuda, disse para ela que ela poderia ir, que ele ajudava a comprar passagem, mas ela negou, falou que não queria, não precisava. E ele continuou falando que depois ela podia pagar ele, que ele estava disposto a ajudar.
a tirar a Sophie dali, mas a resposta dela foi não. Ela balançou a cabeça que não. Então, ela estava presa ali de alguma forma, né? E segundo algumas reportagens, parece que Sabrina também pegou a documentação da Sophie, o passaporte, né, a documentação dela que ela tinha levado. Então, ela estava presa ali, né? Ela estava presa àquela família. Então ela tinha um medo assim muito grande, provavelmente de todas as acusações que ela sabia que eram infundadas, mas que de alguma forma prendia ela naquela casa. Enquanto isso, na França, a mãe da Sophie também percebia que algo estava errado. Sophie mandava mensagem dizendo que estava infeliz, que queria voltar e pediu dinheiro para comprar a passagem. A mãe, assim que recebeu o pagamento, enviou o dinheiro acreditando que a filha finalmente voltaria. Mas então Sabrina entrou em cena novamente. Ela ligou para a mãe da Sophie e disse que elas haviam tido um desentendimento, que estavam resolvendo algumas coisas e que Sophie ficaria mais um tempo. A mãe chegou a dizer: faço o possível para ela voltar para casa. Então isso já você vê que a Sabrina estava segurando a Sophie lá com ela mais tempo. Agora vocês veem, todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada e mesmo assim eles não conseguiram tirar a Sophie daquela casa, né? A mãe mandou dinheiro, o dono da loja tentou ajudar com o dinheiro da passagem. É muito louco, porque estava acontecendo alguma coisa que, assim, ela não conseguia sair daquela casa para pedir ajuda. Eu acho que a lavagem cerebral que eles estavam fazendo nela, assim, era completamente aterrorizante. Enquanto as pessoas, né, tentavam ajudar ela de alguma forma, dentro da casa a situação só piorava. Em agosto de 2017, ela tomou uma atitude ainda mais extrema. Sabrina levou Sophie até uma delegacia de polícia em Londres, alegando que Sophie havia se encontrado com Mark e que ele teria ameaçado a família. Mas em um momento a sós com o policial, Sophie disse a verdade, disse que nada daquilo era real, que não tinha visto Mark, que nenhuma ameaça tinha sido feita. E mesmo assim ela voltou. Ela voltou para aquela casa, para aquela situação. Depois daquele dia, depois da delegacia, nada melhorou. Pelo contrário, a situação só piorava. A partir dali, a Sabrina já não duvidava, né, de nada. Na mente dela, tudo estava confirmado, tudo fazia sentido, e Sophie passou a ser vista como alguém culpada, como alguém que precisava admitir a verdade. Os interrogatórios ficavam cada vez mais frequentes, mais intensos, mais agressivos, e Sophie era pressionada o tempo todo, sem descanso, sem espaço, sem saída. Com o passar dos dias, Sophie foi se enfraquecendo fisicamente e emocionalmente. Ela estava exausta, sem forças para resistir, para discutir, sem forças até para negar. Dentro daquela casa, o ambiente era de tensão constante e imprevisível. Qualquer coisa podia virar um motivo para mais acusações, mais pressão, mais medo. Sophie não podia imaginar o que eles eram capazes de fazer. A situação já estava completamente fora de controle. Os interrogatórios não eram mais apenas pressão, eles se tornaram violentos, né, constantemente. E segundo os relatos apresentados no julgamento, Sophie foi agredida, espancada, privada de comida. Seu corpo já não aguentava mais. Ela estava fraca, muito magra e exausta. Mesmo assim, os interrogatórios continuaram por horas, por dias.
e foram gravados, como se fosse uma investigação. Mas não era uma punição. Em determinado momento, já completamente quebrada, Sophie acabou dizendo que eles queriam ouvir uma confissão falsa, sem sentido, mas que para eles era o suficiente. Foi então que tudo chegou ao limite. Dentro daquela casa, no banheiro, onde os interrogatórios aconteciam, Sophie já não tinha mais forças. Segundo as investigações, ela acabou sendo mantida dentro da água, até não conseguir mais reagir. E ali, Sophie acabou morrendo. Algum tempo depois, os vizinhos começaram a perceber algo estranho. Um cheiro horrível e uma fumaça vindo do jardim da casa. Não era algo comum. Preocupados, eles decidiram ligar e chamar os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, foram recebidos por Medoni. Um dos primeiros bombeiros a entrar na cena foi Thomas Hunt. E não demorou para ele perceber que aquilo não era um incêndio comum. Ao observar os restos do fogo, ele notou algo que ninguém esperava ver. Em uma situação como aquela, partes de um corpo, entre os destroços, era possível identificar características humanas. Mas naquele momento foi apresentada uma explicação bem estranha. O Medoni disse para ele que aquilo era uma carcaça de uma ovelha. E ao lado ele assava frango em uma churrasqueira, para que os bombeiros acreditassem que só passava de um churrasco. Para os bombeiros era claro que aquela cena escondia algo muito maior. A polícia foi chamada e Sabrina e Medoni foram presos. A polícia não conseguiu determinar a idade ou o sexo da pessoa falecida devido à gravidade das queimaduras, mas a vítima foi identificada como Sophie Lyonnet. Sabrina e Medoni foram mantidos sob custódia, não houve pedido de fiança. Eles foram acusados de assassinato, mas não admitiram o assassinato. Eles se declararam culpados de uma segunda acusação de obstrução da justiça por tentarem se desfazer do corpo. A data do julgamento foi marcada para 19 de março. Ao abrir o julgamento no Old Bailey, o promotor Richard Howell contou como Sophie foi morar com o casal pouco depois de completar 20 anos. Ele disse: Sophie não era apenas uma jovem, mas também acreditamos que ela era ingênua e particularmente vulnerável, o que a tornou um alvo fácil para os abusos e exploração. A vida que ela levava em Wimbledon era por vezes bizarra e opressiva. Parece que, por exemplo, ela não quase recebia pagamento pelo seu trabalho como babá, mas Sophie achava isso aceitável porque acreditava que Sabrina não tinha condições de lhe pagar. Sophie tinha um grande coração, mas não era muito experiente e era fácil tirar vantagem dela. Ela reclamou que estava sendo agredida e impedida de retornar para sua casa na França, foi dito aos jurados. Segundo o tribunal, Sabrina gritava e xingava Sophie e fazia uma série de falsas acusações contra ela, incluindo a de roubar um pingente de diamante. Howell disse aos jurados que as falsas acusações eram contagiosas e que Medoni foi enganado a adotar essas ilusões. Ele disse aos jurados que Sophie devia estar apavorada, mas não tinha forças para sair, mesmo estando cada vez mais aterrorizada, né? Ele também disse que os últimos dias e horas da vida de Sophie deviam ter sido verdadeiramente terríveis. Ela foi submetida por vezes a um interrogatório brutal e opressivo e uma violência significativa. Sophie sofreu
fraturas no externo, nas costelas e na mandíbula, mas a causa exata da sua morte permaneceu desconhecida devido a uma tentativa de ocultação do corpo, segundo o que foi relatado no tribunal. O advogado disse: os réus queimaram o corpo dela no jardim de sua casa na esperança de que ninguém jamais descobrisse seus restos mortais. O plano deles era se livrar do corpo de Sophie e explicar o desaparecimento dela inventando uma história de que ela havia deixado o emprego em circunstâncias suspeitas. Mas o plano maligno deles foi frustrado pela ação conjunta de um vizinho e bombeiros. Após a morte dela, mais de 8 horas de gravações angustiantes foram recuperadas do telefone celular dos réus, mostrando Sophie sendo interrogada, segundo o tribunal. Howell disse que elas retrataram uma mulher jovem, magra, assustada e indefesa. Mark, que também era alvo das acusações de Sabrina, deu seu depoimento e ele disse que nunca, jamais teve qualquer contato com a vítima. Mark, que naquela época residia em Los Angeles, teria sido o principal responsável pela campanha de tortura orquestrada pela sua ex-parceira contra Sophie. Ao prestar o depoimento, o Mark disse aos jurados que só ouviu falar de Sophie pela primeira vez em 21 de setembro do ano anterior, quando foi contatado pela polícia da divisão de homicídios. O juiz afirmou que as alegações de que Sophie estaria conspirando com Mark para abusar da família era uma completa ficção e motivada por um desejo de vingança. Dirigindo-se ao casal no banco dos réus, ele disse: "O sofrimento e a tortura que vocês infligiram antes de sua morte foram prolongados e impiedosos." Esse juiz também disse a Sabrina que ela foi motivada por um desejo justificado de fazer Sophie e Mark sofrerem. E ele acrescentou que é evidente, por todas as provas, que Sophie era uma menina gentil, amável e de bom coração. Ele prosseguiu dizendo: "Tenho certeza que você sabia que a maneira como a interrogou foi extremamente inaceitável, que agredi-la era ilegal e que ela estava em um estado terrível na época da sua morte. E torturá-la no banheiro foi totalmente errado." A acusação afirmou que Mark suportou as calúnias e respondeu com integridade e honestidade quando viajou de Los Angeles para depor no julgamento. Ao longo de mais de 8 horas de interrogatórios gravados, a babá foi esbofeteada, comparada a uma colaboradora nazista e chamada de pior que uma assassina pelo casal, segundo o que foi relatado no tribunal. Confiscaram seu documento de identidade e seu celular, pararam de pagar o salário numa campanha para tentar isolar, e forçar ela a confessar, segundo o que foi ouvido no tribunal. Em seus últimos dias, Sophie foi atingida por um cabo elétrico e espancada tão brutalmente que sofreu 5 costelas fraturadas e um rachamento no osso externo. Ela parecia debilitada, magra, em uma confissão filmada horas antes de ser assassinada na banheira. Os réus alegaram que planejavam entregar a gravação à polícia como prova contra Mark, mas o juiz sugeriu que era mais provável que a tivessem enviado ao magnata rico para forçá-lo a lhes dar dinheiro. Os réus admitiram ter desfeito do corpo de Sophie, mas negaram o assassinato, culpando-se mutuamente pela morte dela. Sabrina reconheceu o sofrimento que causou a vítima e a sua família. Em uma carta lida no tribunal, ela disse estar profundamente arrependida pelo que aconteceu com Sophie. Endereçada à querida Sophie, a carta dizia: "Sofro todos os dias pensando em você e no que aconteceu naquela noite terrível.
Gostaria de poder voltar no tempo e nada disso tivesse acontecido. E que você estivesse viva conosco hoje. Sua defesa afirmou que o transtorno delirante de Sabrina, aliado ao transtorno de personalidade emocionalmente instável, causou-lhe um medo irracional e completamente avassalador de que Sophie tivesse sido recrutada por Mark. Afirmou que o comportamento dela em relação à vítima foi inteiramente motivado pela doença mental de Sabrina. E em seu desespero para obter provas do abuso cometido por Mark. A proferir a sentença, o juiz Nicholas Hilliard afirmou que não havia desculpa para a horrível crueldade e a humilhação que infligiram a Sophie durante os interrogatórios gravados antes da sua morte. O casal foi considerado culpado à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos e também foram condenados a 5 anos e meio de prisão por obstrução de justiça, pela tentativa de ocultar o corpo de Sophie, o queimando. A mãe de Sophie, Catherine Devalone, também chorou quando o juiz Nicholas Hilliard disse estar certo de que as alegações contra sua filha não tinham absolutamente nenhuma verdade. Bom, pessoal, o que vocês acharam desse caso? Eu vou dar a minha opinião aqui com vocês, baseada em algumas entrevistas e em tudo que apareceu depois, de tudo que aconteceu com a Sophie. Pelo que eu entendi, os pais da Sophie moravam numa área mais rural, né, da França, nessa cidade onde ela nasceu. Tinha uma vida bem simples, o pai dela tinha ficado desempregado e justamente quando ela estava em Londres, ele conseguiu um trabalho, um contrato e ele não podia simplesmente sair, largar tudo, né, e ir para outro país, porque na vida real não funciona assim, né? A mãe dela, quando percebeu a mensagem, mandou dinheiro na esperança de que a filha voltasse. Então, assim, parecia uma família simples, sem condições de ficar viajando, indo e voltando toda hora. Então, acredito que eles nunca imaginariam, né, que algo tão grave poderia estar acontecendo. Porque tinha sempre aquela desculpa do celular, sem internet, sem crédito. E a Sophie já tinha 21 anos, então também tem isso, né? Os pais querem dar liberdade, querem confiar e querem acreditar que tá tudo bem. E ainda teve uma coisa que apareceu em algumas reportagens, é que a Sabrina muitas vezes ficava perto durante as ligações, então provavelmente a Sophie nem conseguia falar livremente, nem tudo que realmente estava acontecendo, né? Dizer o que estava acontecendo. E tudo isso a gente só soube depois de depoimentos da polícia, das testemunhas, dos vizinhos e até do filho da Sabrina, o mais velho de 9 anos, que acabou sendo uma testemunha-chave, porque ele ouviu o que estava acontecendo dentro do banheiro e conseguiu contar o que aconteceu naquele dia. E aí eu fico pensando e quero saber de vocês o que vocês fariam nessa situação. Será que dava para fazer mais alguma coisa? Será que alguém podia ter ido lá? Porque a gente para pensar, né, na Europa, os países são próximos. Será que daria para atravessar, ir lá, pedir uma checagem de bem-estar? Eu não sei. Mas é algo para refletir. Então é isso, gente. É um caso muito pesado, muito triste e que deixa muita coisa para a gente pensar. Se você chegou até aqui, não esquece de ouvir o Ouvidos do Crime, deixe o seu like, compartilha esse episódio, porque histórias como essa precisam ser lembradas e podem ajudar outras pessoas a ficarem atentas. Então se inscrevam no canal e eu vejo vocês no próximo episódio.